Olha, essa questão está me garantindo que a velocidade do módulo é constante. E o interessante é que ela não está me perguntando quais são as forças que atuam. Ele quer saber para onde aponta a força resultante. Ora, essa trajetória aqui, ela é circular. Então, vamos fazer um círculo aqui grande. E esse objeto, esse carrinho, está girando no sentido anti-horário. A velocidade, a gente sabe que é tangente à trajetória. Todo objeto em movimento circular uniforme atua sobre ele uma força resultante, centrípeta. E a característica da resultante centrípeta é sempre ser perpendicular à velocidade. E quando a trajetória é circular, ela também aponta para o centro da circunferência. Então, olhando aqui a figura original, a força resultante centrípeta está apontando para o ponto M. E não para o ponto L, que muita gente na época quis marcar, porque alguns decoram. Ah, quando o objeto faz uma curva, a força aponta para o centro. Mas centro do quê? Nessa questão, eles cobraram exatamente esse ponto. O aluno saber que aponta para o centro da circunferência. Então, resposta, letra C. É fundamental nesse enunciado enxergar que isso aqui está com velocidade constante, tanto a caixa quanto a pessoa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos representar aqui a caixa. Aqui está a cordinha que o cara está puxando. E aqui está o chão. Então, vamos lá. Quais são as forças que atuam na caixa? Peso, reação da normal e uma tração do objeto para a corda. Só que tem um detalhe. Se ele falou que a velocidade é constante, as forças têm que se anular. A tração, se a gente decompõe, teria uma tração Tx. Eu não quero desenhar aqui, mas para a velocidade ser constante, tem que ter uma força para a esquerda. É a força de atrito. No caso, como o objeto está escorregando no chão, é a força de atrito cinético. Agora, vamos atentar para um detalhe do enunciado. O que ele pediu para representar a resultante das forças que a superfície exerce na caixa e no homem? Então, olha aqui na figurinha. Dessas 4 forças que eu desenhei, quem que faz a força peso? O planeta Terra. Então, essa força não me interessa aqui. Quem que aplica a tração aqui? Ela é feita pela corda. Então, essa força não me interessa. A resultante das forças que a superfície faz. O chão empurra o bloco para cima. Então, a superfície fez uma força, reação da normal. O chão aplica a força de atrito no bloco. Então, desenhando aqui do lado de fora, você tem a reação da normal e, ao mesmo tempo, a força de atrito cinético. A resultante dessas duas forças, regra do paralelogramo. Então, eu tenho uma resultante desse jeito. Essa é a resultante que o chão ou que a superfície faz na caixa. Então, olha aqui na figurinha original, eu tenho uma resultante para cá. Isso, resultante da superfície. Ok. E no homem? Então, vamos desenhar o homem aqui assim. E aqui está a cordinha atuando nas costas dele. Quais são as forças que atuam nele? O peso do homem, a reação da normal, a tração no homem, do homem para a corda. E, de novo, o enunciado não diz que a velocidade é constante. Para o homem andar, vamos fazer aqui um zoom. Imagine que isso aqui seja o pé do homem. Para ele andar, você concorda que o pé dele não escorrega no chão? O pé dele empurra o chão para trás, o chão reage e empurra o pé para frente. Essa é a força de atrito estático, porque o pé não escorrega no chão. Então, vamos representar aqui do lado de fora. Quais são as forças que atuam sobre o bloco? As 4. Mas quais são as forças que a superfície exerce? 2. A força de atrito estático e a reação da normal. A força resultante dessas duas, regra do paralelogramo. Eu tenho aqui, ó, força resultante, que a superfície exerce no homem.
Olhando aqui na figurinha, a resultante, que o chão, a superfície exerce, ficou apontado assim, ó. Essa é a força resultante que a superfície faz. Olhando as opções aqui, ó, a resposta que mais se adequa é a letra C. Nessa questão, vamos destacar que a trajetória é horizontal, circular e com velocidade constante. Então, vamos imaginar que o avião está girando aqui, ó, na horizontal. O meu avião aqui vai ser uma bolinha, porque eu não sei desenhar essas coisas. E o que é interessante nessa questão é que ele não está te pedindo as forças que atuam. Ele só quer saber para onde aponta a força resultante. Ora, a força resultante numa trajetória que é circular, ela é sempre a força resultante centrípeta. E tem como característica apontar para o centro da circunferência. Só isso aí já mata a questão, que a resposta é a letra A. Mas eu quero dar uma aprofundada nela, porque normalmente você poderia perguntar, mas quais são as forças que atuam no avião? Então eu vou repetir aqui a trajetória circular, e aqui está o meu avião. Acontece que esse avião, ele tem asas. E um avião só consegue voar, fazer curva, se ele tiver com as asas inclinadas. Que forças atuariam nesse avião? O peso dele e a força que o ar aplica sobre as asas, que é o que a gente chama de força de sustentação. Observe, então, que a gente vai decompor aqui a força F. Uma componente Fx e uma outra componente Fy. Dá para notar também que como o avião não cai e não se eleva, Fy tem que anular o peso. E quem que anula Fx? Ninguém. Por isso que eu posso dizer que a força Fx é a força resultante centrípeta. Tá bom? Um abraço. Pessoal, essa é uma questão interessante e eu vou destacar aqui, ó. Ele quer saber em que momento é possível arrebentar o barbante. Vamos representar aqui o desenho da caixinha e da corda. Quais são as forças que atuam nela? Jacques, e a pessoa? Não me interessa a pessoa, estou estudando a caixa, né? Então, vamos lá. Tem o peso dela e a tração. Agora, entenda uma coisa. Se eu quero arrebentar o barbante, o que tem que acontecer? Eu tenho que esticar esse barbante. Muita gente acha que, para arrebentar o barbante, o peso tem que ser maior que a tração. Não, pessoal, o peso não muda. Peso é mg. O elevador, quando se move, não mexe nem na massa e nem na gravidade. Então, para arrebentar o barbante, eu tenho que mexer na tração. E a tração tem que ser maior que o peso. É isso que torna essa questão difícil. Tá? E ela é bem interessante mesmo. Se a tração é maior que o peso, então eu já sei que tem uma força resultante apontando para cima. Lembre-se que sempre que a força resultante aponta para o lado da maior força. E se a resultante é para cima, então tem que ter uma aceleração também para cima, segundo a lei de Newton, força resultante igual a ma, ok? Vamos representar aqui esse elevador de novo. Nós já sabemos que ele tem uma aceleração para cima. Agora vem cá, esse elevador podia estar sofrendo dois tipos de movimento. O enunciado fala que ele está descendo, né? Que ele sai do sexto andar para o térreo. Mas aqui eu quero abrir o leque. Se esse elevador estiver subindo, repare que eu teria então a velocidade a favor da aceleração. Se ele estiver subindo, então ele estaria subindo com um movimento acelerado. Quando é que ele vai ter um movimento acelerado? Quando ele começa a subir, por exemplo. Agora, e se esse elevador estiver descendo? Repare que a aceleração agora tem sentido oposto ao da velocidade. Então, ele estaria descendo com um movimento retardado. Então, veja bem, se você me dissesse que o problema diz que o elevador tem uma aceleração para cima, eu não teria como saber se ele está subindo ou descendo. Mas como enunciado, vou destacar de novo, me garantiu que ele vai do sexto andar para o térreo, então está excluído aqui essa primeira parte da subida aqui. Agora, vamos ler as opções. É correto afirmar que o barbante poderá arrebentar, letra A, no momento em que o elevador entrar em movimento no sexto andar?
Se ele entrar em movimento, a velocidade é para baixo. Mas para entrar em movimento, a aceleração tem que ser para baixo. Só começa a descer quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido. Acontece que eu já descobri que a aceleração aponta para cima. Então, a letra A está fora. Letra B, vai arrebentar esse barbante no momento em que o elevador parar no térreo. Opa, parar no térreo. Olha aqui, movimento retardado. Então, ele está descendo e parando no térreo. É uma possibilidade? É sim. Ó, já sei qual é a resposta. Letra B de bola. Só para analisar as outras opções, letra C, quando o elevador estiver em movimento entre o quinto e o segundo andares, olha, ele não falou como está esse movimento, mas se ele tivesse com velocidade constante, a aceleração seria zero. Então, isso aqui não me garante que vai arrebentar o barbante. E a letra D, somente numa situação em que o elevador estiver subindo? Não, a gente já descobriu que ele poderia estar tanto subindo quanto descendo. Então, a resposta fica somente na letra B de bola mesmo, ok? Um abraço, tchau. Gente, ele quer o gráfico da resultante. Então, vem cá. O enunciado começou com um gráfico de posição por tempo, indicando uma reta. O que você tem que lembrar? Que no gráfico de posição por tempo, a inclinação da reta fornece a velocidade. Observe que o ângulo aqui, ó, de inclinação é sempre o mesmo. Então, primeiro ponto, aqui o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Jacques, e daí? Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a força resultante também é zero. Ok? Na segunda parte, ele fez uma parábola. E por que você acha que ele escreveu parábola aqui? Para que você lembre dessa equação aqui, ó. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E ela me garante que a aceleração é constante. Então, nesse gráfico de posição por tempo, existe uma aceleração atuando. E se existe uma aceleração, então existe uma força resultante. E essa resultante é diferente de zero. E o mais importante, como a aceleração ela é constante, então a força resultante também tem que ser uma constante. Então, depois dessa análise, a gente vê que entre as opções, a resposta é a letra B de bola, ok? Nessa questão, o importante é que ele disse que a velocidade é constante. Então, como esse bloco está descendo com velocidade constante e é em linha reta, então eu já sei que ele tem movimento retilíneo uniforme. E daí, Jacques? Quando o movimento é retilíneo e uniforme, a força resultante vale zero. Logo, as forças se anulam. Quais são as forças que atuam no bloco? Ele já desenhou uma força. A força com que a mão empurra o bloco, que é a força F. Só que, além disso, tem que ter o peso. Se desce com velocidade constante, tem que ter um atrito para cima, para anular com peso, que é a força de atrito cinético. E como o bloco pressiona a parede reage e pressiona o bloco. Reação da normal. Então, quais são as forças que atuam? Essas quatro, e o peso tem que ser igual à força de atrito cinético, e a força F feita pela mão tem que ser igual à reação da normal. Olhando as opções aqui, nós temos então a resposta na letra C. Vou chamar a atenção para um detalhe importante, que na época a opção mais marcada foi a letra A, porque a maioria tende a pensar o seguinte: o objeto está descendo, então se ele desce, deve ter uma força para baixo maior atuando, mas isso aqui é absurdo, uma vez que ele garantiu que a velocidade é constante, ok? Um abraço, tchau. Vamos representar as forças em cada caso. No caso 1, tem o peso e a tração. Agora, observa bem, se essa esferinha nem sobe e nem desce, então é porque essas duas forças se anulam. A força resultante aqui é zero e a tração é igual ao peso. E quando é que a tração é igual ao peso? Só em duas situações, ou se o cara estiver em repouso, ou em movimento
retilíneo uniforme. Como o enunciado falou que esse vagão estava se movendo, então ele pode se mover ou para a direita ou para a esquerda. Ok? Joia. O vagão 2 atua no pêndulo peso e atração. Como você tem uma força aqui que está inclinada em relação a outra, vamos tentar fazer um estudo aqui. Decompõe a tração. Eu tenho Tx e para cima Ty. Dá para aceitar a ideia de que Ty anula o peso, uma vez que esse pêndulo nem cai e nem vai subir aqui para o teto. O problema é, e esse Tx aqui? Não tem ninguém anulando ele, então eu já sei que Tx é a força resultante. E se Tx aponta para a direita, a força resultante também aponta para a direita. A segunda lei de Newton me garante que força resultante e aceleração têm o mesmo sentido. Então, a aceleração é para a direita. Bom, e agora? Esse vagão se move para a direita ou para a esquerda? Não sei, vamos chutar. Se esse vagão estiver se movendo para a direita, a velocidade vai estar no mesmo sentido da aceleração. E quando isso acontece, nós temos um movimento que é o quê? Acelerado. Mas esse vagão poderia estar se movendo para a esquerda. Se ele estivesse se movendo para a esquerda, essa velocidade tem sentido contrário ao da aceleração. Logo, esse movimento poderia ser um movimento retardado. Joia. No terceiro vagão, nós temos o peso e, novamente, a tração na corda. Semelhante ao exemplo 2, vamos decompor a tração. Eu tenho para a esquerda Tx e para o alto Ty. P anula Ty, uma vez que a esferinha nem sobe e nem desce. Mas não tem ninguém para anular Tx, então eu já sei que Tx é a força resultante. Então, nós temos que a força resultante aponta para a esquerda. E se a resultante aponta para a esquerda, a aceleração também. Para que lado se move o vagão? Não sabemos, então vamos supor que ele está se movendo para a direita. Se ele estiver para a direita, a velocidade tem sentido contrário ao da aceleração, então ele se moveria com movimento retardado. Mas se esse vagão estiver se movendo para a esquerda, aí a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido. Logo, o movimento seria acelerado. Agora vamos analisar as opções. Item 1. O vagão 1 está em movimento uniformemente variado? Não, nós já sabemos que ele está em movimento retilíneo uniforme. 2. O vagão 2 move-se para a direita em movimento acelerado? Vamos voltar para a figurinha aqui. Para a direita com movimento acelerado. Perfeito, bateu. Certo. Número 3. O vagão 2 move-se para a direita em movimento retardado? Não, já descobrimos que é acelerado. 4. O vagão 3 move-se para a esquerda em movimento acelerado. Vamos lá. O vagão 3 move-se para a esquerda com movimento acelerado. Certinho, bateu. E número 5. O vagão 3 move-se para a direita em movimento retardado. O vagão 3 se move para a direita em movimento retardado. Bateu também. Então, todas essas possibilidades circuladas, elas são cabíveis. É possível que isso esteja acontecendo. Então, são corretas as afirmações 2, 4 e 5. Resposta B de bola. Vamos chamar a atenção para uma coisa, pessoal. O gráfico é de velocidade por tempo e observe que à medida que o tempo passa, a velocidade está ficando cada vez maior. Outra coisa, no gráfico de velocidade por tempo, a inclinação da reta fornece a aceleração. Como aqui, ó, qualquer ponto dessa reta, o ângulo de inclinação é constante. Então, eu tenho que a aceleração é constante. Se existe uma aceleração, então existe uma força resultante. E a segunda lei de Newton me garante que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, que forças atuariam nesse carro? Então, vou representar ele aqui, ó, maiorzinho. E eu vou estar considerando aqui que o carro tem a tração nas 4 rodas, tá? Vou fazer um desenho grande aqui de uma roda, só para você lembrar a questão da tração nas rodas.
A roda contração é aquela que se move quando você pisa no acelerador, ou seja, é a roda ligada ao motor. Na hora que eu piso no acelerador, a roda gira de forma forçada. Então, como o carro vai se mover para a direita, a roda empurra o chão para trás, o chão reage e empurra a roda para frente. Isso é o que você tem que lembrar sobre as rodas com tração. Então, vamos voltar aqui para o carro. Que forças atuariam nele? O peso para baixo, a reação da normal para cima. E como existe tração nas rodas, o movimento é acelerado, tem que ter as rodas empurrando o chão para trás, o chão reage e empurra as rodas para frente. Essa é a força de atrito estático, não se esqueça disso. Quando a roda não escorrega, sempre atua o atrito estático. Então agora vamos pegar aqui o carro de novo e agora vamos repetir uma coisinha do enunciado. O enunciado, ele quer o que exatamente? Vamos ler aqui. A força resultante que o solo exerce sobre o carro. Volta aqui na figura. Quais são as forças que atuam no carro feita pelo solo? O atrito, quem faz é o solo. E a reação da normal é a força que o solo exerce sobre o carro. Então, eu tenho aqui uma força para frente, que é o atrito estático, e a reação da normal para cima. Essas duas forças têm como resultante uma diagonal. Essa é a força resultante feita pelo solo. Resposta, letra A. Nessa questão, o importante é que ele disse que os ímãs estão em equilíbrio, logo todas as forças sobre eles vão ter que se anular, e ele quer a força que a base exerce sobre o ímã de baixo. Que força é essa? Nós já sabemos que é a reação da normal. O chão empurra esse ímã para cima. Reação da normal. Quais são as outras forças que atuam nesse ímã? Ele tem um peso, né? E no ímã de cima? Ele tem um peso também. Como o enunciado fala que são idênticos, esse peso é igual ao peso do de baixo. Só que se a gente analisar essas figuras, parece que tem um treco meio furado aqui. Porque se o enunciado garantiu que eles estão em equilíbrio, então aqui a gente considera que eles estão em repouso. Observe que para um objeto estar em repouso, todas as forças sobre ele devem se anular. Mas nesse ímã de cima aqui, ó, só tem o peso. Está faltando alguma força para anular esse peso. E qual que é a chave para resolver essa questão? É que ele disse que isso são ímãs. E um ímã faz o que com outro ímã? Ou atrai ou repele. E no caso daqui, só explica o ímã de cima não cair o fato do ímã de baixo estar repelindo ele para cima com uma força magnética, que eu vou chamar de Fm. Só que agora eu tenho que chamar a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Porque se o ímã de baixo empurra o de cima reage e empurra o de baixo. Agora vamos montar as equações de equilíbrio. Esse ímã está em equilíbrio, então a força resultante vale zero. Logo, as forças se anulam. Quem anula quem? A força magnética para cima tem que anular o peso para baixo. Já no ímã de baixo, como ele também está em equilíbrio, a força resultante vale zero. Então, elas se anulam, a reação da normal para cima tem que ser igual ao peso mais a força magnética. Acontece que a força magnética, eu já sei quanto que vale, é o peso do ímã de cima. E como os ímãs são iguais, reação da normal, P mais P. Isso dá 2P. Resposta final, letra C. Pessoal, vamos ler essa questão juntos, porque essa é uma questão difícil. Durante as comemorações do Tetra, um torcedor montou um dispositivo para soltar um foguete, colocando o foguete em uma calha vertical que lhe serviu de guia durante os instantes iniciais da subida. Inicialmente, a massa de combustível correspondia a 60% da massa total do foguete. Porém, a queima de combustível, que não deixou resíduo e provocou uma força vertical constante de 1,8 newtons, fez com que a massa total decrescesse uniformemente de acordo com o gráfico abaixo. Considere que nesse dispositivo os atritos são desprezíveis e que a aceleração da gravidade vale 10. Considerando t igual a zero um instante em que o combustível começa a queimar, então o foguete passou a se mover a partir do instante. Vamos fazer o seguinte, primeiro analisar o gráfico. Qual que é a massa do foguete? 200 gramas. Então eu já sei que a massa
são 200 gramas. Isso equivale a 0,2 quilos. Como a gente sabe que peso é mg, 0,2 vezes a gravidade 10, esse peso é de 2 newtons. O enunciado fala que o foguete, enquanto estiver queimando o combustível, faz uma força de 1,8. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui o foguete, que eu sei que tem um peso de 2 newtons. Só que enquanto estiver queimando o combustível, a força é sempre constante, valendo 1,8. O peso aponta para baixo e vale 2. Só de olhar essa figura, você já concorda que essa força não é suficiente para levantar o foguete do chão? O enunciado pergunta a partir de que momento ele passou a se mover. Ora, olha a figura. Quando é que esse foguete vai sair do chão? Quando essa força que ele faz for maior que o peso. Só que, como o peso vale 2, ele tem que diminuir. E vai diminuir, porque o enunciado fala que vai queimar o combustível. Então, à medida que ele vai queimando, esse peso vai ficando cada vez menor. E quando finalmente esse peso cair para 1,8 newtons, essa força já é capaz de começar a tirar ele do chão. Então, o que a gente descobre? Que o foguete tem que ficar mais leve e de 2 passar para 1,8 newtons, ele tem que sofrer uma perda de 0,2 newtons de peso. Acontece que peso não é igual a mg, então eu já vou fazer direto. Isso aqui equivale a 20 gramas de massa sendo perdidas. Ora, então vamos analisar o gráfico. O enunciado fala que ele perdeu de 200 a 120, 80 gramas de combustível. E isso levou 4 segundos. Ora, então vamos fazer uma regrinha de 3. Se 80 gramas de combustível são queimados em 4 segundos, como o foguete tem que perder 20 gramas, eu vou gastar X segundos. Faz a continha. Regrinha de 3 simples, isso vai dar 1 segundo. Resposta, letra B de bola. O importante nessa questão é que o urso ele vai parar e vai deslizar durante 10 segundos, até que finalmente ele pare. Então vamos lá, quais são as forças que atuam nele? Observe que na figura ele está deslizando para a esquerda. Essa é a velocidade dele. Só que eu quero as forças. Que forças tem? Tem o peso do urso para baixo, a reação da normal para cima, e como ele está deslizando, tem que ter uma força de atrito para parar ele. Essa força de atrito é oposta ao deslizamento, que é a força de atrito cinético. Ora, então vem cá, quais são as forças que se anulam? O peso anula a reação da normal, e quem que vai anular essa força de atrito cinético? Ninguém. Logo, a força de atrito cinético é a força resultante. Então, a força de atrito cinético igual à força resultante. Vamos abrir essas equações. Força de atrito cinético, coeficiente de atrito cinético, vezes a reação do normal. Força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes a aceleração. Jacques, e a normal? Olha aqui na figura, eu não cancelei a normal com peso, então a reação da normal é igual ao peso e o peso é mg. Então substitui coeficiente de atrito cinético vezes a normal, mg, igual a ma. E olha que interessante, a massa do urso não é importante. Nós temos, então, que o coeficiente de atrito cinético vai ser a aceleração dividido pela gravidade. Ok, qual é a aceleração que esse urso tem? O enunciado falou que ele vai parar em 10 segundos e a velocidade inicial dele era de 10. Então, vamos usar aquela equação da cinemática, V igual a VO mais AT. Velocidade final, 0, porque ele vai parar. A inicial, 10 metros por segundo, mais a aceleração, que eu não sei, vezes o tempo que ele para, 10 segundos. Essa conta vai dar menos 1 metro por segundo ao quadrado. O menos aqui está indicando que o movimento é retardado. Me interessa apenas o módulo da aceleração. Então, substituindo aqui, ó,
nós teremos que o coeficiente de atrito cinético é a aceleração 1 dividido pela gravidade, que a gente sabe que vale 10. Então, o coeficiente de atrito cinético vale 0,1. Lembre-se que coeficiente de atrito cinético não possui unidade, ok? Resposta letra C. Nessa questão, o que ele quer saber é o seguinte, é se esses blocos, quando chegarem aqui embaixo, um ainda vai estar em cima do outro. Então, vamos relembrar a física do plano inclinado. Imagina que tem um bloco escorregando. Ele me garantiu que não tem atrito. Então, eu sei que atua a força-peso para baixo e a reação da normal perpendicular à superfície. A gente já está acostumado que num plano inclinado é comum a gente precisar de decompor a força-peso. Então, aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y. Ao decompor, você vai projetar o peso sobre o eixo X e aqui está o PX. Projeta sobre o eixo Y e aqui está o PY. Uma outra coisa que você tem que lembrar é que o ângulo de inclinação sempre está entre P e PY. E mais, se você enxergar aqui esse triângulo retângulo, o seno do ângulo θ é o cateto oposto. Quem está oposto a esse ângulo é esse pedacinho aqui, ó. E ele tem o mesmo tamanho que esse PX. Sobre hipotenusa, que está em vermelho, P. Então, seno, cateto oposto, PX, sobre hipotenusa, P. Então, eu já sei que PX é P vezes o seno de θ. É muito comum os alunos até decorarem isso. Tudo bem, não é problema. No plano inclinado, o PX é sempre P seno θ, ok? Agora, vamos lá. Continua analisando a figura. Quem anula quem? Repare que a reação da normal tem que anular o PY. Por quê? Porque o bloco não sobe e nem afunda aqui no plano inclinado, mas não tem ninguém anulando o PX. Então, eu já sei que PX é a força resultante. Então, eu posso igualar PX igual a força resultante. Fórmula do PX. Acabei de deduzir para você. P seno θ. E força resultante? Segunda lei de Newton. Massa vezes a aceleração. Peso não é mg vezes o seno de θ igual a m vezes a. E agora sim, a solução do problema está chegando ao fim. Por quê? Porque a massa do bloco não é importante. A aceleração com que ele desce o plano inclinado é dado por g seno de θ. E daí, Jacques? Vamos voltar para a figurinha. Olha aqui, ó. Você tem dois blocos. As massas podem ser diferentes ou não, tanto faz. O fato é que eles vão descer juntos com uma mesma aceleração, independentemente da massa. E se eles descem com a mesma aceleração, então eles vão chegar juntinhos. Então, quando o bloquinho 1 estiver aqui embaixo, o 2 está em cima. Por isso, a resposta é letra A. Um abraço, tchau. O enunciado já está me garantindo que atua o peso, a reação da normal e uma força de atrito. Então, vamos representar apenas essas forças. Aqui, ó, eu já estou desenhando como se fosse a carroceria da caminhonete, tá? E o caixote está aqui em cima. Quais são as forças que atuam no caixote? O peso, que ele garantiu que tem, e a reação da normal. Onde que está a pegadinha da questão? A gente sabe que a maioria vai tender a marcar a letra B, porque como o caminhão está subindo o morro, esse é o sentido do movimento do caminhão, é comum o aluno pensar que a força de atrito é sempre oposta ao movimento, mas não é essa a definição de força de atrito. A força de atrito, ela se opõe ao escorregamento ou ao deslizamento, e quando isso acontece é o atrito cinético, e quando o objeto quer escorregar, atua a força de atrito estático. Observa com atenção essa figura aqui, ó. Para onde que esse bloco quer escorregar? Porque eu sei que ele está parado em cima da carroceria e ele quer naturalmente escorregar para baixo. Essa aqui é a tendência para escorregar. Mas ele não está escorregando. Se ele não está escorregando, tem que surgir uma força que impeça esse escorregamento, que é uma força de atrito estático, e ela tem que ser para cima. De novo, o
O caixote quer escorregar para baixo, mas ele não está escorregando. Logo, uma força de atrito para cima impede ele de escorregar, ok? Resposta, letra A. Lembrando, a gente sabe que a maioria vai marcar a letra B de bola. Um detalhe importante, não duvido nada que muitos marquem a letra D de dado também como plausível, porque alguns acham que a normal é sempre para cima. Não, a reação da normal é sempre perpendicular à superfície. Então aqui, ó, a normal tem que formar ângulo de 90 graus com a superfície, ok? Fica esse aviso para vocês. Tchau. Para você entender essa questão de forma correta, vamos fazer uma revisão super rápida aqui, porque essa é uma questão que tem um índice de erro muito alto, considerando que ela é muito simples. Eu fiz aqui um apanhado considerando algumas situações que são mais comuns na mecânica. Eu quero representar todas as forças que atuam nas situações aqui apresentadas. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, eu coloquei só um bloquinho. Toda vez que um objeto tiver uma massa, então a gente sabe que atua o peso sobre ele. Lembra da fórmula peso igual a mg? Se tiver uma corda atuando em um objeto, existe sempre uma tração do objeto para a corda. Se em vez da corda tiver uma mola, então vai ter uma força elástica atuando. Se o objeto estiver em contato com uma superfície, existe a reação da normal que o solo ou a superfície exerce sobre o bloco. Se o objeto estiver deslizando numa superfície que é áspera, como aqui eu coloquei ele deslizando para a direita, surge uma força de atrito cinético para a esquerda. E se um objeto estiver submerso em um líquido, não me interessa se ele está totalmente submerso ou parcialmente submerso. Existe sobre ele uma força que o líquido exerce, que é o empuxo, ok? Feito isso, ele me deu uma semi-esfera, onde um bloco está passando ali. Quais são as forças que atuam, sendo que ele está me garantindo que existe atrito? Ora, não pensa muito não. Tem massa? Então tem peso. Tem contato? Sim, tem um contato. Tem um contato entre o bloco e a esfera. Então existe a reação da normal. Não se esqueça que a reação da normal é sempre perpendicular à superfície que ela encosta. E como esse cara está deslizando, descendo o hemisfério, então surge uma força de atrito cinético oposta a esse deslizamento. Você já tem aí a resposta, letra E. O meu comentário é que muitas pessoas tendem a achar que quando um objeto faz curva, tem que ter a tal da força centrípeta. A força centrípeta não é uma nova força, ela é uma resultante das forças que estão na direção radial. Então, não tem essa força atuante aqui, ok? Então, a resposta é apenas letra E, mas eu te garanto que muitos foram atraídos para a letra D de dado, tá? Ok? Um abraço, tchau.